falando justamente em meditação. Não se pode falar de Sai Baba aqui, que vai ser direto, hein? Do começo ao fim. Dizia que a verdadeira meditação é absorvida em Deus como único pensamento, a única meta. Deus somente, somente Deus. Pense em Deus, respire Deus, ame Deus. Viva Deus. Então, sobre isso, meditação. Ô, Diana, as pessoas levam a sério esse processo como deveriam? Isso que você acabou de falar, né, mano? Não, de jeito nenhum. Assim, claro que assim... Claro, eu não estou falando do caso das crianças, porque com as crianças a gente tem uma outra abordagem. Mas com adultos, o que acontece? Quando a meditação ela vem para o Ocidente, desde lá com Vivekananda, com Yogananda, aquela coisa toda, eles encontraram essa natural resistência. Eles viram que o ocidental é mais cabeça dura para essas coisas, é mais técnico, mais materialista. Então, tiveram que adaptar essa ciência de uma forma que o ocidental se sentisse à vontade para acolhê-la, para aceitar aquilo de alguma forma. Por isso que o próprio yoga foi muito deturpado, porque assim, o que você, entre aspas, vendia para o ocidental? Você venderia autoconhecimento profundo? Não. Você vende pôr o pé atrás da orelha, que é visível, né? É mais fácil de você fazer o ocidental entender. O que acontece? A meditação, agora ela está vindo com muito mais força, mas encontra esse mesmo ambiente. Então, assim, é uma mentalidade ocidental que tem muito preconceito contra buscas espirituais, tá? É um ambiente que tem muita deturpação religiosa, é um ambiente que não entende o que é o misticismo verdadeiro. Quando a gente fala em misticismo no nosso meio, geralmente é até como um sentido pejorativo. A pessoa é muito mística, isso é misticismo. O misticismo verdadeiro, o místico, é um caminho poético de união com a vida, completamente profundo, lindo, sabe? Um Jalaluddin Rumi é um místico, um Khalil Gibran é um místico, um Jesus é um místico por excelência, né? Não tem nada de pejorativo. O que é pejorativo é a forma que a gente aprendeu a olhar para essas coisas. Agora, quando a meditação vem para cá, como que eu vou explicar isso para o pessoal que é muito materialista? O que eu tenho percebido é que ainda essa tendência é muito forte. Então, você transforma a meditação ou você apresenta ela apenas numa linguagem muito técnica, muito fria, muito mecânica. Olha, você senta agora, porque o seu pensamento, você observa e você faz isso, e aí você não se identifica. Claro que isso tudo faz parte do processo, né? Tem hoje em dia a febre da atenção plena, do mindfulness, e tem gente que acha que meditação é para você ficar mais concentrado, para ser o melhor empresário depois. Não que você não possa ser um melhor profissional depois como consequência, mas tem gente que tem medo de falar de Deus nesse processo, né? E eu entendo, porque muitas vezes as pessoas aprenderam uma noção de Deus aqui que é completamente distorcida. O cara vai lá na igreja quando é criança, ouve falar de um Deus que pune, de um Deus que controla, e você vê a hierarquia religiosa utilizando esse discurso para manipular as pessoas, para fazer mal para as pessoas. Aí você distorce a ideia de Deus, que nem é uma ideia, é além de toda e qualquer ideia. Só que, o que eu percebo? A meditação, quando você aborda ela de uma forma apenas mecânica, faz isso, aquilo outro, ela tem um resultado legal, mas ela encontra um limite. Encontra um limite, que é da sua mente tentando criar mecanismos para lidar com a própria mente. Ou seja, não sai de um circuito mental. O que o Yogananda dizia, o que o Baba dizia, meditação, absorva-se completamente em Deus. Completamente em Deus. Quando eu comecei a dar aula de yoga e eu analisava o ambiente que eu trabalhava, eu tinha medo de falar isso. Eu tinha receio. Porque o que os alunos vão pensar? Como que eu vou falar de Deus? Então eu tentava também dar uma jogadinha aqui, uma jogadinha dali. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois eu desencanei. Porque o resultado da meditação, como um processo de absorção total nessa comunhão, nessa unidade com o amor pleno, com Deus, é outra coisa. É
outro resultado. Não é um trabalho de mecanismo mental tentando lidar com o mecanismo mental, de autoobservação e de ver como que eu reajo, como eu não reajo. Eu estou no ego. Eu reajo, eu penso, eu falo, eu sinto, eu. A meditação, você sai desse eu e você vai para um eu maior. E a vantagem é que esse eu maior, a gente descobre depois, ele não é meramente abstrato e impessoal. Ele conhece a gente pelo nome, porque é absoluto. Ele vai do impessoal para o pessoal e abarca tudo. Ele sabe quem eu sou e me ama. Então, eu acho que o passo da coisa é que você entende que se você se soltar para essa comunhão na meditação, você não vai cair. Deus te segura. E é o que Baba dizia, quando você dá um passo na direção dele, ele dá 100 passos na sua. Ou seja, uma relação de reciprocidade. Não é você fazendo o esforço mental para tentar abstrair os pensamentos. Você tem ajuda. O amor vem de encontro a você para te ajudar nesse processo, te mostrar o que ele é. Então, hoje em dia, eu não tenho vergonha nenhuma, receio nenhum, problema nenhum, em quando se trata de meditação, falar de Deus. Nem que seja a gente rediscutir os conceitos culturais, religiosos, filosóficos, para a pessoa expandir um pouco a percepção dela para além daquela imagem autoritária de Deus que, de repente, ela herdou do meio dela. Inclusive, eu até falo muito pro pessoal, falo, gente, se a gente não focar nisso, geralmente a nossa prática de meditação ela não vai para frente. Não vai. Porque você tem que ficar pensando, não, eu vou meditar para ficar calmo, para silenciar meus pensamentos. Você não tem, não é a motivação, sabe? O desejo de comungar com Deus de verdade. Olha, o povo não faz ideia do que é isso. Porque assim, eu falei isso essa semana. Alguém me perguntou essa semana assim, porque meditação é você observar os pensamentos e tentar encontrar senso. Eu falei, não, gente, se você achar que meditação é só isso, meditação é um saco, então. Sabe, você sentar para ficar olhando os seus pensamentos, que porre. Gente, meditação... Eu falei para a pessoa, imagina um orgasmo físico, só que 1000 vezes maior, porque é um orgasmo da alma. Ao invés de você estar em contato com um parceiro, você está em contato com Deus. É um negócio de uma plenitude, de uma bem-aventurança, que se o povo soubesse o que é meditação, os professores de meditação seriam os principais concorrentes dos traficantes de armas e de drogas no nosso mundo, que são quem mais vende e ganha dinheiro no nosso planeta, entendeu? O povo não ia querer ir atrás de uma boca de fumo, o povo ia querer ir atrás do professor de meditação. Porque vai encontrar uma coisa muito, muito maior, que dá uma plenitude muito maior e melhor. Não causa dependência. Ainda que o resultado seja muito mais pleno, ao invés de criar dependência e prender, liberta. Então é a sensação mais gostosa que você pode sentir. Nada obstante seja a sensação mais gostosa que você pode sentir, ela não te vicia, ela não te prende, ela te liberta. Isso é a lucidez plena, é o amor e a alegria pura. É porque você está em comunhão com você mesmo, com Deus, com Ishwar. O que tem mais de puro e lindo nisso? E é a graça. Por quê? Porque sozinhos, é você entender que sozinhos, eu não tenho capacidade, eu não tenho merecimento. Eu não alcanço isso porque o meu ego consegue. Porque o meu ego é grande. Eu alcanço isso porque Deus é grande. E a graça dele em contato com a minha dedicação, multiplica isso, e aí ele que transborda a coisa toda. Então, por isso que se você tira Deus da meditação, você só vai até um lugarzinho. Quando você põe Deus na meditação, você vai para o ilimitado. Você está citando o Sai Baba dos passos, né? Dá 100 passos para Deus, você dá um passo de Deus 100. A gente costuma comparar aqui com o sinal do Wi-Fi. O sinal de Deus está sempre aberto, o sinal dele é excelente. O nosso sinal é o nosso sinal que está capengando. Então, é isso. Apurar a sintonia. Você tem que primeiro perdoar você, amar os teus defeitos, os teus complexos, para depois ter compaixão com o outro, ter essa integração com o mundo para afinar a tua sintonia
para ter pelo menos um pouquinho daquele amor incondicional e chegar a essa comunhão com o divino. Não é muito difícil. E se a gente... É perfeito isso, Deoclésio, porque também se a gente tenta fazer isso sem Deus, é como tentar acionar o 3G no meio do mato, sabe? Você até tem uma capacidade de expansão, mas essa capacidade de expansão ela é muito limitada e dependendo do entorno, não vai. Você precisa contar com a ajuda. O homem ocidental é muito egoísta, ele acha que ele dá conta de tudo, que ele precisa fazer tudo. A meditação vem para tirar esse peso. Meu filho, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Esse é um negócio que você tem que fazer se entregando, você vai ter ajuda. Mas você precisa se permitir. Porque se você achar que a meditação é só o que eu vou fazer, eu vou atingir um estado meditativo, vai atingir nada. Essa arrogância, esse ego que se agiganta se apropriando da coisa toda é o que impede o contato. Inclusive, quando a gente senta com essa atitude, nada acontece. Nada acontece. No dia que você sentar, não tá nem... Sabe? Acontecem as coisas, você fala, poxa, tá vendo? Não sou eu que faço nada aqui. Quanto mais eu tenho consciência disso, mais a coisa flui. Não. E olha, é bem isso. Tem gente que às vezes até sente assim, eu tô sentindo uma paz, uma plenitude, ó como que eu sou de luz. Às vezes não é nem da pessoa, às vezes tem, sei lá, um mentor do lado dela irradiando aquela energia e ela tá assimilando aquilo, acreditando que é ela. Se o mentor sai do lado, ela vê que ela não tem nada daquilo. Então essa arrogância corta a nossa ligação. Também as muletas e técnicas para meditação guiada e tudo mais, não criticando, que elas trazem o seu... Como japa, vamos trazer a técnica do japa mala, 108 pontos, lá, o Namah-Shivaya, né? E fala lá, faz as 5, 6 voltas, né, com o japa mala, e acha que aquilo é meditação, aquilo é uma técnica, um preparatório para você entrar no estado meditativo. A pessoa acaba de contar, tá lá contando o relógio, estou quase acabando. Deixa eu lá. No estado meditativo, ela acha que aquilo é um preparatório, ela acha que é meditação. Eu falo, não é isso. Tem que fazer o preparatório. A meditação guiada é uma coisa, você entrar no estado meditativo. A pessoa desliga lá o negócio e já meditei. Chegando nas minhas notificações. Não, isso é fantástico, porque assim, eu não vejo a meditação como uma técnica, eu vejo a meditação como um estado. Existem técnicas que te preparam, que te conduzem para você acessar esse estado, mas essas coisas não têm que ser confundidas. Existe a preparação, sei lá, às vezes eu sento aqui, eu quero buscar comunhão com Deus, mas de repente a minha energia está toda bagunçada. Na hora que eu fechar os olhos, eu só vou ver a agitação, porque a minha energia está bagunçada. Então eu preciso de um pranayama, eu preciso de um japa, eu preciso de técnicas para harmonizar o meu sistema, de modo que eu ofereça condições adequadas para que aquela comunhão tenha lugar para existir. Né? Então aí entram as técnicas, mas existem as técnicas e existe a meditação. Então, mas também não adianta a gente usar técnica. Se pega antes de meditar, você pega, chuta o cachorro, briga com a tua mãe, depois você se tranca no quarto e fala, vou meditar. Aí não, você tem que estar em paz com o mundo e com você mesmo. Como é que você vai querer lidar com uma consciência maior se você está toda, que você falou assim, com os pensamentos em 1 milhão? Né? Fazer que nem naquele vídeo que ele fez, né, com a Paola, que ele tá lá, que a Paola falou, tá pegando fogo! Irmão, você vai chegar por isso, eu acho legal isso, porque assim, por isso que os yogis, eles sempre deram muita ênfase, não só nas técnicas, na meditação, mas no estilo de vida, na importância, né, de como que você se respeita os outros, respeita o meio, e o seu estilo de vida vira um yoga, né? É importante isso, para que o contexto todo favoreça. Os yamas e niyamas, né? O respeito a ligação com você mesmo e com a sociedade, com o meio ambiente. Isso. Se você não faz com eles, são os primeiros passos da Ashtanga Yoga. Aquilo é a base. Para depois o penúltimo é o dhyana. Então tem todo um preparatório para a meditação, tanto você pagar um curso, ou então chegar lá
no aplicativo de meditação e achar que escutou aquilo e se iluminou. É a prática espiritual, né? É um caminho. É a prática. É todo o contexto. De uns anos para cá, eu me mudei para uma casa que ela fica em meio à natureza. Não é no fim do mundo. É perto das coisas, sim, mas tem muito mais natureza. Eu percebo, por exemplo, que ter feito essa escolha de morar mais perto da natureza, nossa, a minha prática melhorou exponencialmente. Então, assim, todo o contexto, todo o meio, Yama e Niyama se resume a respeito, né? Um respeito individual, um respeito coletivo. Se eu estou numa coletividade, num lugar que agride muito o planeta, que é muito bagunçada, que é muito estressada, eu acabo assimilando aquilo lá. Então, será que não tem como eu também adaptar a minha vida a uma coisa um pouco mais tranquila? E eu percebo isso perto da natureza. Perto da natureza, gente, é Wi-Fi direto com o divino, sabe? Você senta, você fecha o olho, já foi. Você não precisa de um grande esforço conceitual para sustentar uma ideia de Deus. Eu acho que quanto mais afastado você está de Deus, da experiência a Deus, do contato direto com Deus, mais você precisa de muita ideia difícil, de muita coisa assim para sustentar aquela crença. Gente, na natureza, eu olho assim, eu falo, gente, Deus é a coisa mais óbvia que existe nesse lugar. Olha, se eu não tivesse religião nenhuma, ideia nenhuma, crença nenhuma, filosofia nenhuma, gente, eu olho e vou falando, gente, eu estou vivendo em Deus. Eu estou em Deus. Então, assim, as minhas escolhas me ajudam, mas as escolhas coletivas e como isso se adapta também ao meu modo de vida, como uma prática também, pode facilitar ou dificultar. Você vê com o Wi-Fi divino, no meio do mato, assim, mesmo uma cachoeira, uma cascata, pega bem melhor do que na cidade. Na cidade é inversamente proporcional ao Wi-Fi do celular, né? Então. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ